graça, a paz e o amor de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo estejam com todos aqueles que o amam e guardam a sua palavra. Estamos aqui para apresentar mais uma breve mensagem da parte do Senhor intitulada A Grande Longanimidade de Jesus. Uma verdade relativa ao caráter de Deus que é testemunhado tanto nas páginas do Velho quanto do Novo Testamento, é a de que ele é tardio em se irar, ou seja, que ele é longânimo, e que em razão disso pode suportar grandes provocações e por longo tempo sem manifestar juízos imediatos decorrentes da sua ira contra o pecado. A história da humanidade comprova esta verdade. Foi por uma infinita condescendência e absoluta longanimidade que nosso Senhor Jesus Cristo se esvaziou de sua glória divina e de todo o poder que exercia desde antes da fundação do mundo, como o regente e juiz de todo o universo, para que pudesse não somente efetuar a nossa redenção, como também nos reconciliar com Deus, nos tornando seus filhos e herdeiros amados, para todo sempre, sem qualquer risco de perder tal condição bendita. Para este propósito, ele se humilhou e tomou a forma de servo, e se colocou em seu ministério terreno exclusivamente na condição de um cordeiro que estava pronto a ser oferecido em sacrifício por nós, e em tal humildade declarou várias vezes que nesta sua missão a ninguém estava julgando e condenando, pelo exercício da autoridade que possuía em sua natureza divina, e a qual havia deixado de lado provisoriamente até que consumasse o trabalho de redenção morrendo por nós na cruz. Assim, a ninguém amaldiçoou ou condenou ao inferno, e nem mesmo julgou os adúlteros e ladrões na forma da aplicação da lei de Moisés, mas lhes deu, como a todos os demais pecadores, a oportunidade e tempo para o arrependimento, e por conseguinte lograssem alcançar a salvação por meio da fé nele. Ainda hoje, mesmo quando se encontra no pleno exercício da sua glória, autoridade e poder, entronizado à destra do Pai, como juiz de vivos e de mortos, muito ainda é visto da sua grande longanimidade para com os pecadores nesta dispensação da graça que há de durar até a sua volta. É por causa desta extensão do seu ministério de salvar e não de condenar, que é realizado através da Igreja, que muitas iniquidades praticadas no mundo não são relevadas, não para isenção de julgamento, mas adiadas para efeito de serem finalmente julgadas por Deus no dia do juízo final, quando todos terão que prestar contas de seus atos no tribunal de Cristo. Mas aqueles que são justificados pela graça mediante a fé em Jesus não terão mais a Deus como um juiz togado para condená-los, mas como um pai de amor, que perdoou todas as suas ofensas por tê-las cravado na cruz quando Jesus morreu em nosso lugar. Agora, por termos a certeza da segurança da nossa salvação, poderíamos abusar do amor e da longanimidade de Deus? De modo nenhum. Jesus nos libertou da maldição para que não vivêssemos mais como malditos, que são assim considerados por transgredirem os mandamentos de Deus. Como diz o apóstolo Paulo, fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Porque se formos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos o pecado como escravos,
porquanto quem morreu está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos. Sabedores de que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre, a morte já não tem domínio sobre ele. Pois quanto a ter morrido de uma vez para sempre, morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também, vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões. Nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado, como instrumentos de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus, como ressurretos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus, como instrumentos de justiça. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. E daí? Havemos de pecar, porque não estamos debaixo da lei, e sim da graça? De modo nenhum. Não sabeis que daquele a quem vos ofereceis como servos, para a obediência, desse mesmo a quem obedeceis, sois servos, seja do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça? Mas, graças a Deus, porque outrora escravos do pecado, contudo viestes a obedecer de coração a forma de doutrina que fostes entregues. E uma vez libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. Romanos 6, 4 a 18. Deus é longânimo, porque é amor, e o amor cobre multidão de pecados. Mas devemos lembrar sempre que, em sua capacidade de suportar variadas ofensas por muito tempo, ele nunca é indiferente aos nossos pecados, e, portanto, disciplinará os seus filhos e sujeitará à condenação eterna aqueles que resistem à sua vontade. De Deus não se zomba, e tudo que o homem plantar, isso mesmo ele colherá. E cada um deve dar contas de si mesmo a Deus. Deus é longânimo, mas não devemos abusar da sua bondade e paciência, pois, sabendo que ele é poderoso, onisciente e justo juiz contra o pecado, o modo de se andar perante ele durante toda a nossa jornada terrena deve ser em temor e tremor, e em verdadeira humildade e sinceridade, pedindo-lhe, como fazia o rei Davi no passado, que crie em nós um coração puro e um espírito reto. Que Deus aplique esta palavra aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém.